Durante muitos anos, aproximadamente 10, 15 anos, eu morei no bairro Boa Saúde e, através de um trabalho de pesquisa dentro do curso de Sociologia, se chegou à conclusão, em dado momento lá, que havia um desejo quase que generalizado dos moradores em se desmembrar de São Leopoldo e que o bairro viesse a ser anexado a Novo Hamburgo. Pertencia ao grupo que promoveu a anexação do bairro Boa Saúde a Novo Hamburgo e o meu papel era primeiro secretário. Meu papel, eu acho que foi fiscal do conselho, fiscal. Na época eu não fiz parte da comissão, mas fazia parte do movimento, né? Porque para nós era muito importante a anexação. Eu moro aqui desde que eu me casei, em 1962. Não neste lugar aqui, eu morava noutra casa mais para baixo, depois outra ali. Aqui eu já estou faz mais de 50 anos. E a gente, desde que veio embora do interior para Boa Saúde, que já fazem 40 anos, a gente começou a participar mais de movimento da igreja, era movimento de catequista, de SEBS, na época da Igreja Católica, Pastoral da Criança. Eu participei desde o início que a gente começou a conversar sobre essa possibilidade, né? Começou mais realmente com o falecido Irovan, o Jorge Velho. A gente já participava da igreja, um grupo, então foi ali através da igreja que a gente começou a conversar sobre essa possibilidade, já que o nosso bairro aqui era um caos, né? E aí a gente foi se engajando e vendo assim todas as necessidades que haviam no bairro, que na época não havia nenhuma infraestrutura, não tinha água, não tinha luz, não tinha rua. As ruas todas eram de chão batido, muitas delas, a maioria, por ser um bairro de morro, elas eram intransitáveis. Por causa da chuva, a água levava a terra e então tinha ruas que somente de a pé. Faltava de tudo lá, né? Infraestrutura, transporte, segurança. Segurança era praticamente zero. Eu, quando vim morar aqui, eu tinha 2 vizinhos nos fundos e 2 na frente. O resto era tudo mato, era tudo, não tinha nada. Nós éramos um cidadão vivendo sem dignidade, morando aqui. Sem transporte, sem luz, sem água, sem assistência nenhuma de São Leopoldo. Nada. O povo aqui, ninguém conhecia São Leopoldo. Um ia lá, pagava o imposto pro outro, né? Ninguém nem conhecia. Nós, legitimamente, era hamburguense. Só que no papel a gente era São Leopoldo, né? O bairro Boa Saúde, ele, na época, se chamava Vila Torres. Ele pertencia a São Leopoldo e ficava a 9 quilômetros do centro de São Leopoldo, pela rua Presidente Lucena, que separava literalmente com um campo e mato. Nós não tínhamos assim uma ligação direta com a cidade. Nós tínhamos que se deslocar para lá ou por dentro de Novo Hamburgo ou pegava a rua Presidente Lucena. E o bairro, ele era realmente esquecido. Essa caixa d'água, essa que está lá até hoje. Durante 2 anos não tinha uma gota d'água. 2 anos não tinha uma gota d'água. E se vendia pela imprensa que São Leopoldo estava fazendo alguma coisa pelo bairro. Foi surgindo a necessidade, além das pastorais da igreja, da gente criar uma associação de moradores para, junto dessa associação, poder fazer algumas reivindicações políticas, mais juntos aos poderes públicos. Eu fui morar lá em 89 e quando eu fui morar eu já entrei na associação de moradores já com a ideia de mobilizar o pessoal da associação para criar esse movimento, porque já havia uma vontade de outros moradores. Na época a gente pertencia ao município de São Leopoldo, que por ser geograficamente longe do município, a gente era muito desassistido. Se fez um levantamento para saber quais eram as maiores carências do bairro. Então, de toda sorte, o bairro não tinha absolutamente nada, não tinha água, não tinha esgoto, a luz era precária, ruas asfaltadas simplesmente não existiam, então tudo era necessidade. E todo mundo fazia as compras em Novo Hamburgo, ou na Estância, porque era só a rua, que era só a divisa, né?
nós pertencendo à cidade de Novo Hamburgo, nós teríamos uma atenção muito diferenciada e melhor do que estava acontecendo. A gente teve essa visão de que nós já era hamburguense. Só atravessar ali a Presidente Lucena, nós já estávamos em Novo Hamburgo. E, na verdade, as crianças daqui usavam o colégio de lá, do Benfica, os outros colégios ali. Valtílio Foscarini disse para nós, eu sabia, eu mandei elas fechar os olhos, quando as crianças, quando os pais viessem pedir vaga, fecha os olhos e dê vaga para as crianças, porque não tem aonde ir. 97% das pessoas entrevistadas desejavam anexação. Se procurou a Associação de Moradores dos dois bairros, Boa Saúde e do Jardim Liberato. E essas entidades, essas associações, então, compraram a ideia e chamaram uma Assembleia Geral. Aí eu fui lá para assistir, né, a tal da Assembleia. Daí começaram, porque estava querendo se anexar Novo Hamburgo, a São Leopoldo era muito longe. E aí, daí falaram que quem queria participar podia, no fim da Assembleia, chegar e se inscrever, né? Daí eu pensei, eu vou me meter nessa aí, vamos ver o que vai dar. Para surpresa geral, no pavilhão da Boa Saúde, teve mais de 800 pessoas presentes naquela ocasião, quando, de hábito, de costume, as Assembleias Gerais da associação não reuniam mais do que 25, 30 pessoas. Foram anos de luta, né, da associação, com mais os movimentos comunitários, as pastorais, todo mundo juntos. Foram muitas pessoas, foram vários dias de idas até a Câmara, junto aos vereadores, e da Prefeitura, chamado o pessoal para vir discutir com a gente. Havia, de certa forma, uma contrariedade que, no caso de Novo Hamburgo, e não vai nenhum demérito para Novo Hamburgo, se notava uma escancarada contrariedade. Por quê? Porque era um bairro que só tinha problemas. Com o tempo, nós conseguimos fazer com que mais pessoas da sociedade de Novo Hamburgo empresarial, a empresa de ônibus que na época operava lá, que era a empresa Creus, que hoje é Futura, a gente pediu apoio dos empresários, algumas empresas tipo entrega de gás, todo esse pessoal aí tinha interesse que melhorasse o bairro, porque para eles colocarem os caminhões e ônibus e entregadores de mantimentos lá, também seria bem melhor se o bairro tivesse melhoras. Então, assim, a gente, no primeiro momento, criou essa comissão e levamos isso para a Assembleia Legislativa para registrar esse documento. E, a partir daí, a gente começou a mobilizar todos os moradores. Chegaram, em dado momento, as autoridades de Novo Hamburgo, isso se percebeu mais adiante, e eles passaram a aceitar o fato que viram que a coisa era irreversível. E assim, olha, foi uma luta, foi boa, a gente venceu e com garra, porque foi difícil, muito difícil. Foi usada a primeira vez aqui em Novo Hamburgo as urnas eletrônicas no plebiscito da Boa Saúde. E aí no próprio dia 22 mesmo, de outubro, a gente ficou sabendo o resultado. Compareceram para votar no dia de hoje 1.767 eleitores, sendo que tivemos 4 votos em branco, 22 não e 1.741 sim. Tinha 5 ônibus esperando nós na frente do colégio lá em cima. Quando deu o resultado, meu Deus, era só um griteiro só de facilíssimo. Todo mundo se abraçando e gritando. Aí fomos todo mundo para o ônibus, vamos todo mundo, porque o Foscarini disse assim, se nós ganhássemos a eleição, ele estava esperando nós lá na praça. E foi uma festa enorme, né? A gente, na época, só vibrava, assim, foi muito bom. E por ser uma conquista realmente da população do bairro, né? O dia terminou aqui na praça de frente à Câmara de Vereadores, né? O prefeito Foscarini, na época, o prefeito recebendo a comunidade toda e, ao fim e ao cabo, se rendendo e dando as boas-vindas, né?
se rendeu aos fatos, né? Não tinha outro jeito. Foi histórico, né? Nosso bairro virou um bairro de verdade depois que a gente anexou a Novo Hamburgo. Estamos bem felizes com a anexação, né? Estamos comemorando esses 20 anos assim com a bandeira bem alta.